Dezembro Vermelho, mês de combate e também, é claro, da conscientização da importância da prevenção da AIDS. Muitos acham que a AIDS praticamente acabou. Muito pelo contrário. Muitos casos novos ainda acontecem e surgem, infelizmente. Vamos aprender no programa de hoje o que é realmente somente a infecção e a doença. Existe uma diferença. O que é a janela imunológica? Quais os cuidados que nós devemos ter? É um programa importante em relação a informações, até informações bem novas em relação à AIDS. O tratamento evoluiu muito. Hoje, inclusive, não trata somente aquele que tem a doença, mas também quem já está infectado, justamente para diminuir a transmissão. E é claro, o tratamento sendo feito precocemente, o prognóstico é muito melhor. Convido você a não sair daí, acompanhe o programa, porque eu tenho certeza que fará diferença na vida de muitas pessoas. Volto em 1 minuto com a doutora. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar. Como eu disse no editorial, quem acompanhou o editorial, este mês de dezembro é um mês, nós chamamos mês vermelho, né, de combate a AIDS, né, a conscientização da importância da prevenção da doença. Muitas pessoas acham que a doença não existe mais, ou então que tem um tratamento que cura, e acaba, muitas vezes, não se protegendo, adquirindo a doença, e às vezes, infelizmente, até podem morrer pela doença. Tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, minha colega, minha amiga, uma grande infectologista, a doutora Lívia Vitali, que vai conversar conosco sobre AIDS, né? Vamos falar de HIV e AIDS, as pessoas vão ver, existe uma diferença aí. Sim. Lívia, obrigada mais uma vez pela sua presença e contribuição aí com Saúde em Seu Lar, viu? Eu que agradeço o convite, né? De estar aqui mais uma vez. Lívia, qual que é a diferença do HIV e da AIDS, né? Isso. Não é exatamente a mesma coisa. Não, são né? coisas diferentes. Isso. Você tem HIV, você é portador do vírus, né? Você é soro positivo para o vírus, mas você não apresenta os sinais e sintomas da doença. Tá. Agora, você ter AIDS, né? Que é a sigla para Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida, é quando você já apresenta os sinais ou sintomas da doença, ou quando você faz alguns exames que denotam que a sua imunidade, a defesa do seu organismo já está sendo atacada pelo vírus. Pelo vírus. É porque a gente sabe que é assim, o vírus ele entra no nosso organismo e ele fica silenciosamente anos, né, depende de cada pessoa, mas em torno aí de 2 a 5 anos, esse vírus vai fica multiplicando silenciosamente e depois a pessoa começa a apresentar os sinais e sintomas da doença. E é variável de pessoa para pessoa. O período, o tempo. Agora, pode acontecer, Lívia, da pessoa adquirir o vírus e não ter a doença? No decorrer da vida, acabar falecendo depois? Sim, que é o HIV positivo, só o soro positivo. Antigamente, assim, a gente classificava os pacientes de acordo de como que estava a defesa. Então, os pacientes HIV positivos, a gente só fazia o acompanhamento médico, eles não precisavam tomar remédio, né? A gente só dava o remédio para quem tinha o CD4 menor do que 350 numa época, depois menor que 500. Eu acho que foi de 2016 para cá. As coisas vão mudando, né? É muito mutante. Certo. Então, a gente... ou se tivesse alguma doença oportunista. Então, a gente triava esse paciente e dava. A partir de... Eu acho que a partir de 2000... Bom, acho que foi 2015 ou 2016, todos os pacientes que têm o diagnóstico de HIV são elegíveis para tratamento. Né? Então, não espera aparecer a doença. Não espera aparecer doença e não espera a imunidade cair. Isso por alguns motivos, mas tem 2 motivos principais. O motivo principal é que, assim, quanto mais precoce, isso foi demonstrado com o passar do tempo, que quanto mais precoce instituído o tratamento, melhora a recuperação imunológica do paciente. Então, primeiro é para preservar a própria paciente. E segundo, que pessoas com carga viral indetectável, o que é isso? O coquetel, ele entra no organismo da pessoa e faz com que o vírus pare de multiplicar.
E aí, esse vírus não multiplicando, a gente chama de carga viral indetectável. O vírus está lá, se parar de tomar o remédio, ele volta a multiplicar. Mas enquanto está tomando a medicação corretamente, o vírus está sob controle, a chance de passar de transmissão para outras pessoas diminui bastante. O que é fundamental. Sim, é uma forma de você controlar a doença. Porque, Olívia, as pessoas devem estar assim, se perguntando, e realmente é interessante nós esclarecermos. As pessoas são portadoras, não sabem às vezes. Sim, muitas vezes não. Não sabem, por isso que nós vamos falar daqui a pouco da importância da prevenção, né? A doutora Olívia vai falar daqui a pouco. Não sabem, estão transmitindo. Quando tem a doença, sabe que está doente, tudo bem. Né? Já sabe assim, que tem o vírus, tá fazendo o mas tratamento. Tem sintomas. Mas aí a hora que você começa a tomar o medicamento, a defesa do organismo, ela, na maioria das vezes, ela é refeita e a pessoa não fica doente, a pessoa vai seguir em frente. Né? Ela vai estar tomando o coquetel, mas vai estar com o seu sistema de defesa bom e vai levar suas atividades. Né? Aí eu quero. Aí eu vou te apertar sem te abraçar aqui agora. Tá, eu tenho a carga viral, eu tenho o vírus, né? Mas eu não sei que eu tenho. Eu não sinto nada. Por que eu vou fazer um teste? Não é? Porque vamos dizer, nós vamos falar aqui dos grupos de risco, né? Que faz parte do programa. Grupo de risco hoje é quem tem relação sexual. Todas as pessoas que têm vida sexual ativa são grupos de risco para o HIV. Todos. Todos que têm não vida sexual. Não se fala mais a questão do homossexual. Do usuário de drogas. Do usuário de drogas. Sim, ainda existe, né? Vamos dizer, uma certa... Então ampliou isso. Cuidados. Todo mundo que tem vida sexual ativa... Pode estar sujeito. Pode estar sujeito. Então, por isso, a importância de fazer os testes, né? Eu acho que assim é tão importante e assim, eu acho que a gente tem que desestigmatizar isso, né? Desmistificar esses testes. Igual as pessoas não fazem o check-up, não faz o colesterol, o triglicérides, a glicemia uma vez por ano. Vamos fazer, gente, o teste rápido para HIV, para sífilis, para as hepatites. Esses testes rápidos, eles são gratuitos na rede pública. Sim. Tem nos postos de saúde, ficam prontos em 20 minutos, 30 minutos, você já tem a resposta. Né? É porque ainda existe um estigma muito grande. Você pedir lá, solicito HIV, né? As pessoas já, mas por que estão me pedindo isso? Né? Mas tudo bem, está ficando claro aqui que está melhorando, né? Está melhorando, é uma questão cultural, sim, não é verdade? Isso. Bem, eu gostaria de saber de você, Lívia, a questão da prevalência, né? Como é que está essa questão? Realmente está crescendo o número de pessoas infectadas pelo HIV? Olha, Regina... Nos últimos tempos? Não é que está crescendo, está vindo num crescente. Ainda a gente fala numa epidemia de AIDS, né? A gente ainda fala nisso, desse termo. Ainda fala, epidemia. Ainda fala, mundial, né? Sim. Nós somos de uma geração que nós perdemos várias pessoas pela AIDS, né? O Cazuza, o Fred Mercury, né? Que eram ídolos da nossa época. E aí, as atuais gerações, essas gerações mais novas, eles já começaram a vida sexual numa época que já tinha tratamento, né? Então, talvez esteja ocorrendo uma banalização da doença, né? Então tá, tem tratamento, então assim, se eu adquirir o vírus, eu vou tomar o coquetel e pronto. Não é tão simples assim, né? Tudo bem, se você tem o vírus, se você conseguir manter sua carga viral indetectável, você vai ter uma qualidade de vida, porque as coisas vão melhorando, né? Os coquetéis, hoje eles estão com menos efeitos colaterais, menos quantidade de comprimidos, mas é um remédio que você tem que tomar a vida toda, é como se você tivesse um diabetes, uma pressão alta, você tem que tomar. Fica crônico, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Então, aonde está aumentando? São nas faixas etárias mais jovens, né? Que é uma pena. Você imagina, é uma pena, né? E assim, são jovens tão conectados, né? São pessoas que assim têm acesso à internet. Todas as informações. A todas as informações. Mas isso é uma coisa que assim, a gente tem observado de uns anos para cá. As campanhas que existiam na época do carnaval, que existiam mesmo em dezembro, né? Falando sobre arte, sobre meios de prevenção, a gente não vê mais igual era no passado. A intensidade que era no passado. Parece que até a parte pública, né? Até o governo, parece que meio que parou. Que meio que deu uma relaxada. Né? Uma relaxada. E não é assim, é uma doença que a gente tem que ficar atento e ser falado o tempo todo. Tá.
No caso, mais em termos de gênero, de sexo, homem ou mulher? Ainda predomina em homens. Predomina ainda. Ela começou muito em homens, dali a pouco passou, as mulheres também começou a ficar, era 20-1 no começo, aí depois começou a cair o número de homens e aumentar o de mulheres, mas agora, principalmente esses jovens, principalmente do sexo masculino, isso. E também a gente tem que ficar atento na terceira idade. Por quê? Porque agora, vamos dizer que a terceira idade, ela não fica mais quietinha em casa, né? A terceira idade, assim, a gente vê esses grupos de terceira idade que eles estão curtindo a vida e estão certos. Estão né? certos, estão super certos. Estão vivos. Uai. E agora, assim, eles têm Viagra, né? Eles continuam tendo uma vida sexual ativa. Só que a geração deles não usava preservativo, né? Eles não foram educados culturalmente. Ah, interessante. Então, né? é onde também o vírus, a gente tem tido, né, casos nessa faixa etária mais longeva, vamos dizer assim, Sim. por conta de deles usarem preservativo. Hein? Né? Interessante. As questões culturais, né? A questão cultural. Lívia, nós vamos para o intervalo, rapidinho, né? Eu quero lembrar a você que está aí nos assistindo, nos prestigiando, que o programa Saúde em Seu Lar, ele vai todo sábado, às 13h15, pela TV Alterosa, simultaneamente pelo Facebook, pelo canal do YouTube e também agora na TV Web, virando TV, né? Então, várias formas de vocês estarem informados, né? De você cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde. Não saio daí que eu volto em minuto aqui com a doutora Lívia sobre esse tema importante, que eu tenho certeza faz diferença na sua vida, a informação. Volto já já. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar e neste mês de dezembro nós estamos aí na luta, né, do combate à AIDS, exatamente. Eu estou aqui com a doutora Lívia, que é infectologista. Estamos conversando sobre esse assunto, né, que muitas vezes as pessoas querem deixar meio que de lado, a própria mídia não está se empenhando tanto. No entanto, ainda nós temos casos novos acontecendo por aí. Bem, Lívia, a forma de transmissão, então, é sexual, né? Sim. E qual a outra forma de transmissão? De mãe para filho, compartilhar. Que é a vertical. Que é a vertical, isso. Eu vi uma notícia que foi muito bacana, que o município de São Paulo conseguiu reduzir para 0 a transmissão vertical. Parabéns. Ano, né? Parabéns. Muito bacana. O estado ou o município? O município. Parabéns. Parabéns, São Paulo. Não né? Com certeza. Muito bacana, uma notícia muito boa. Muito boa. E uso compartilhar, né? Seringas, agulhas e seringas, o compartilhamento. A relação sexual. A transfusão de sangue hoje em dia é bem mais raro, né? Praticamente. É muito rigoroso. É muito rigoroso e eles estão com aqueles testes, né, o NAT, que o período de janela imunológica, que é o tempo para aparecer o positivo no exame, caiu para dias, né? Antes eram semanas e agora dias. Então tá muito tranquilo, muito mais seguro. Eu queria até né? que você explicasse, às vezes as pessoas ouvem falar janela imunológica, né? Que será que janela é essa? O que é que acontece? Janela é o tempo que o organismo demora para poder produzir anticorpos para o exame ficar positivo. Então, por exemplo, eu tenho uma relação hoje, me contaminei com o vírus hoje. Se eu fizer o exame, for doar sangue amanhã, não vai aparecer no exame, né? Se eu for fazer o teste rápido, não vai aparecer. Não vai também. Então, a gente tem que esperar um tempo para poder fazer o exame, a gente chama isso de janela imunológica, que é o tempo que vai demorar para o exame vir positivo. Isso chama-se janela imunológica. E cada vez mais os testes eles estão vindo mais rápidos, né? Eles estão pegando essa janela imunológica com maior rapidez. Eles estão ficando mais sensíveis, né? Então a gente tem mais segurança. Mais segurança. Né? Porque você pode fazer um exame e não ter nada e de repente... e aí está em período de incubação, né, da doença. Isso é a janela imunológica, vamos dizer. Na questão dos profissionais de saúde, Nívia, por exemplo, tem um acidente lá no dedo, você está fazendo uma punção, tem acidente também... É comum acontecer. É comum acontecer. Relativamente Qual que é a comum. chance de adquirir o vírus por um acidente simples de uma picadinha de agulha ali? Depende do tipo de acidente. Se a agulha tem lúmen, se tinha sangue ou não. Era só uma agulhinha de destro, que é aquela agulhinha de insulina. Se o profissional estava com luva, que deve estar. Porque a hora que
pica ali a luva, a maior parte do vírus fica na luva, né? Tá. Então é uma segurança a mais. Então a gente faz um estudo do acidente para ver se está indicado quais as medidas. O risco para hepatite B é maior, então por isso que todo mundo tem que estar vacinado de hepatite B, dos profissionais. Aliás, não é só os profissionais de saúde, todo mundo, né? Todo mundo tem que estar vacinado. Faz até parte do calendário. Do calendário público, é só em qualquer posto de saúde vacinar. Então, e a hepatite C? A hepatite C é que assim, o vírus, o HIV, a hora que ele sai do organismo, ele em alguns minutos ele já morre. A não ser que tenha uma seringa cheia de sangue, né, que ele ainda consegue ficar viável mais tempo. Certo. Então, alguns minutos. A hepatite C, algumas horas, a gente não tem muito bem documentado, talvez alguns dias. Agora, a hepatite B fica semanas, né? Então, desses vírus todos é o que você tem maior risco. E é o que você tem vacina, então tem que vacinar. Pra quê? Né? Exatamente. Então, assim, existe o ideal risco, era ter nós vamos falar para todo mundo, né? Ter vacina para todas as doenças. Inclusive para o HIV. Como é que está essa situação de vacina para o HIV? Bastante promissor, né? Tem estudos aí no mundo todo. O Brasil participa de alguns estudos globais desses. E os resultados têm sido bastante promissores. Que bom, hein? Tanto para quem não tem o vírus, que aí seria uma vacina mesmo, quanto para quem tem o vírus, que aí seria a cura, né? Vamos dizer assim. Então, tá adiantado, tem alguns resultados. Nós temos 2 casos relatados na literatura de cura do HIV, que foram o paciente de Berlim, né? O Timothy, tem o nome dele. Ele vai pra mídia. Cura através de vacina? Não, o dele, ele teve um linfoma, e aí ele fez um transplante de medula. E aí, ninguém vai sair fazendo transplante de medula, né? Mas já é um caminho, porque aí o que aconteceu? Ele recebeu a medula de um doador, e esse doador, ele tinha receptores anti-HIV, e aí ele curou. Ele tá em acompanhamento já fazem anos, e ele continua negativo, né? Que coisa. Então, as linhas de estudos para cura... Está nessa linha. Está nessa linha aí. Nessa linha, interessante. Bom, vamos falar então da questão do tratamento. Você já falou que evoluiu muito, né, em termos de... Quantos medicamentos tomam? Então, antigamente, porque eu sou meio... Dos antigos. Mas ela é novinha, viu? Quando eu comecei, em 97, né, desde 97 que eu atendo pacientes convivendo, né, com HIV/AIDS, era um monte de comprimido, né? Eles tinham que tomar várias cápsulas, várias vezes ao dia, com muitos efeitos colaterais, e assim, a qualidade de vida prejudicava mesmo, né? Certo. E aí, com o passar do tempo, isso vai evoluindo. Então, assim, a gente já teve tratamentos que hoje a gente não prescreve mais porque viu, com o passar do tempo, que o medicamento era tóxico. Então, por exemplo, a gente tem um medicamento chamado Caletra, que salvou muitas vidas. Claro, na época ele foi muito importante, mas que hoje a gente não usa mais, porque a gente sabe que esse medicamento, ele aumentava o nível de colesterol e triglicéridos, e o paciente podia ter um infarto, um derrame, por conta dessa gordura, né, desse acúmulo de gordura no sangue. E aí as coisas foram evoluindo. Então, há uns 2 anos atrás, o tratamento de primeira escolha, de primeira linha, que a gente chama, mudou. Então, para todos os casos novos e para os pacientes que não eram falhados e que tem carga viral indetectável, agora a gente tem um tratamento que a gente chama inibidor de integrase, que é o uso do dolutegravir, que mostrou ser muito mais seguro o uso a longo prazo. O que a gente tinha antes dele era o efavirenz, muita gente já ouviu falar. Esse efavirenz a pessoa tinha, né, ou quem ainda tem que tomar, quem ainda toma, tem que tomar à noite e dormir, porque ele causava tonturas. A pessoa às vezes até acordava meio tonta, e o uso a longo prazo dá sintomas neurológicos, atrofia cerebral. Então, assim, agora a tendência é todo mundo que estava usando o efavirenz, eu acho que a maioria dos meus pacientes eu já troquei, a gente já está usando o dolutegravir, que é um outro medicamento. Então, hoje, o tratamento básico de primeira linha, vamos dizer, claro, tem os critérios. Não é uma receita de bolo, né? Você tem que individualizar o tratamento. Como sempre. São 2 comprimidos, uma vez ao dia. Olha, melhorou e aí, demais. Não precisa ser à noite, pode ser durante o dia, né? Ter a vida normal. Vida normal. Bom, eu acho que mais importante nós temos que deixar aqui agora a questão da prevenção, né? Vacina já vimos que não tem, né? Então não existe. Por enquanto não. Mas vai ter, se Deus quiser, no futuro. Quero estar viva para ver. Também. A prevenção, o que se faz então para prevenir? Qual é a única eu acho que são várias. Várias? São várias saídas, mas eu acho que a prevenção básica é a informação, né? A pessoa tem que
tem que ser informada de que existe a doença, que ela está aí, que acontece, que está rolando, que quantos jovens, quantas pessoas maduras e quantos, né, de terceira idade que estão tendo a doença. E usar preservativo, né? Porque é isso aí que eu acho que é o fundamental. Mesmo numa relação estável. Mesmo numa relação estável, né? É isso. É fundamental, né? Principalmente para esses meninos que estão começando a vida sexual agora, né? E não é só o HIV, né? Tem tantas DSTs. A gente está tendo uma epidemia de sífilis no país. Sífilis aumentou muito, né? Muito. E a sífilis... E aí, a gente, só abrindo parênteses, Lívia, só para falar da sífilis congênita. Que dó! Não sei, não me lembro o ano, nós tivemos 9 casos aqui. Pois não tem. É tá complicado, a sífilis congênita. E a criança, a mãe pode ter aborto, a criança pode nascer antes do tempo, pode nascer com malformações sérias. Dessas doenças todas, né? Aqui está eclodindo mais a sífilis, né? Dessas ISTs, né? Yes. Que agora a gente não fala mais DST, é IST. IST. Aqui tá assim, é sífilis. As gonorreias, que é causada pela bactéria, né? Elas estão resistentes aos antibióticos, então mudou o tratamento. Antes a gente usava cipro, agora não é mais cipro, agora é ceftraxona. Então a gente vai vendo uma mudança, né, de perfil das doenças, dessas doenças. Então, é muito importante o uso realmente do preservativo. Bem, cura não tem, né, ainda? Sim. Existe o controle. Eu acho que é importante a gente, assim, frisar que muitas vezes esses pacientes, eles não têm uma incapacidade física, eles acabam tendo uma incapacidade social. Por quê? Muitas vezes em cidade pequena, as pessoas ficam sabendo do diagnóstico, aí a pessoa não consegue emprego. É muito comum acontecer isso, né? E aí, assim, eles estão bem, né, fisicamente, a doença está controlada, eles podem tá vivendo normalmente, mas tem muita gente com preconceito ainda, né? Muito. A gente ainda vê isso, é uma coisa que dói. Dói na gente, imagina neles, né? Os jovens precisando em plena fase ativa, né? Idade produtiva. De repente está aí à margem da sociedade. Com dificuldades, né? Lívia, eu acho que pelo menos nós estamos passando aqui o recado, né, vamos dizer, a informação que a AIDS está aí, que existe, que é importante se proteger, né, se cuidar. Qualquer suspeita de algum relacionamento que teve, que não deu certo, aconteceu alguma coisa, procure para fazer o exame, né? Sim, faça o teste rápido. Faz o teste rápido. Não precisa é totalmente gratuito, tem na rede, como a doutora Lívia falou. 30 minutos, fica pronto o resultado. Às vezes não precisa nem ter aquela relação. Não, gente, uma vez por ano, você, né? Vamos fazer os testes rápidos, não custa nada, né? É isso aí. Olha, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, Lívia, né? E aproveitar aqui esse momento para desejar a todos um ano novo maravilhoso, um ano de renascer em Cristo, de novas perspectivas, que as pessoas possam se amar mais, que as pessoas possam ter mais gentileza uns com os outros, porque o que a gente leva dessa vida, né? Além da amizade, do carinho, do respeito, da lealdade, uns com os outros. Um feliz ano novo a todos vocês. Esse é o que nós desejamos de coração. Até o próximo sábado, claro, se assim Ele permitir.